Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um assunto de filosofia do segundo bimestre para o segundo ano. Mas é um assunto que abarca a totalidade aí de muitas reflexões. É um assunto simples, chama-se tornar-se indivíduo. Esse pensamento, no pensamento de Paul Ricoeur e Michel Foucault, que são dois filósofos franceses contemporâneos, ambos, vamos dizer assim, pós-guerras, que esse ponto é muito importante. E aqui, né, do Ocidente, da França, então nós vamos falar de um pedacinho, de uma análise, de um olhar, em dois pensadores, Paul Ricoeur e Michel Foucault. Nós já estamos no bimestre falando também desses pensadores. Na atividade anterior, a gente pediu para fazer uma análise sobre Stuart Mill, Jeremy Bentham e também Paul Ricoeur. Tornar-se indivíduo. O que significa individualizar-se? Significa que você vai ter o seu ponto de vista, a sua individualidade, as suas preferências, o seu olhar, o seu julgamento. Isso forma um conjunto que se chama singularidades. E essas singularidades são relativas a cada sujeito. Quando eu digo a palavra sujeito, eu já me refiro a um ser humano em construção social, política, que participa de um horizonte que já é contemporâneo, porque eu não tinha um sujeito como eu tenho hoje na antiguidade, por exemplo. Essa participação do gato é para demonstrar que um gato não pode ser indivíduo. O gato não tem preferências, né? Ele só sabe miar. O ser humano, porque pensa, né? E esse pensar faz dele um ser racional, distinto, que é capaz de elaborar as suas ideias e, em cima das suas ideias, suas escolhas. E aí a gente vai se encontrar com a liberdade. O conceito de liberdade é um dos conceitos mais difíceis que existe na história da humanidade. Então, além de tornar-se indivíduo, além de utilizar essa singularidade, que são as características de cada um, tanto físicas quanto emocionais, quanto temperamentais, quanto psíquicas, ele também vai ser um ser de sociedade. E o pensamento do Paul Ricoeur vai numa direção da fenomenologia, da hermética. E o que é fenomenologia? O que é hermetismo? São conceitos muito, vamos dizer assim, amplos e complicados, embora simples, para a gente falar em pouco tempo. Mas assim, eu vou dar um exemplo de hermetismo. Hermético vem do grego e inspirado em Hermes Trismegisto, que é aquilo fechado. Então assim, quando você quer colocar uma bolacha num pote, para ela não ficar mole, para ela continuar crocante, o pote tem que ser hermeticamente fechado. Ou seja, é uma dimensão que não é fácil de entrar. Não entra ar, né, no hermeticamente fechado. E no caso do pensamento hermético, ele não entra banalidades, ele não entra superficialidades, ele vai até o fundo, até as profundezas, para poder se gerar uma opinião que a gente vai trazer da Hannah Arendt a palavra doxa, que é a opinião em grego, que vai gerar, e para a gente gerar essa doxa, eu tenho que ter um labor, ou seja, eu tenho que ter um trabalho comigo mesmo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer as minhas preferências, eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu sou um ser pensante, eu sou um ser de reprodução, repetitivo, que não reflete, ou pior, se eu sou um ser que reflito, ou que eu deveria refletir, mas eu não aprendi a refletir. Porque a nossa geração é uma geração que
vamos dizer assim, ainda é deficitária nessa reflexão. Então, para não se alongar muito, eu quero ficar nesses conceitos de que a filosofia do Paul Ricoeur ela é hermética, tanto a do Paul Ricoeur quanto a de Michel Foucault, porque a gente tem que se conhecer e conhecer a nossa realidade social, econômica e política. Tanto para o Paul Ricoeur quanto para o Michel Foucault, um homem é capaz, através da sua razão, de transformar, e através das suas ações, de transformar o seu meio ambiente. Então, é essa dica que eu fico para vocês. Sejamos capazes de transformar nossas realidades através do nosso saber. Eu agradeço muita atenção e até o próximo encontro.